Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal nós estamos desenvolvendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje com a passagem Missão dos 72 discípulos, que segue narrada exclusivamente no Evangelho de Lucas. E faremos uma reflexão, uma leitura e depois uma reflexão, um aprofundamento sobre a mensagem do Evangelho. E faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Lucas capítulo 10, versículo de 1 a 12 e 16 a 20. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e enviou-os dois a dois à sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A colheita é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsas, nem alforge, nem sandálias. Dizei primeiro: paz a esta casa. E se lá houver um filho de paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, voltará para vós. Permanecei nessa casa, comei e bebei do que tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não passeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e fordes recebidos, comei o que vos servirem, curai os enfermos que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não forem recebidos, saí para as praças e dizei: até a poeira da vossa cidade que se grudou aos nossos pés, nós a sacudimos para deixá-la para vós. Sabei, no entanto, que o reino de Deus está próximo. Digo-vos que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Os 72 voltaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Ele lhes disse: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eis que vos dei o poder de pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada poderá vos causar dano. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão inscritos nos céus. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Lucas sobre missão dos 72 discípulos. Agora nós vamos fazer uma reflexão sobre a mensagem do Evangelho, mas antes quero te pedir, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder nenhuma de nossas atualizações, compartilha para que mais um irmão, uma irmã possa participar desse estudo. Deixe aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião sobre essa passagem, sobre o nosso estudo e curta, porque a sua curtida fortalece o engajamento do nosso canal para que ele alcance mais pessoas. Amém? Bem, Lucas, ele traz aqui uma narrativa muito profunda, né?
Vocês se recordam que no tempo do ministério de Jesus na Galiléia, Jesus ele envia os 12 em missão, né, separando em grupos de dois, né? Foi a primeira vez que eles saíram sem a companhia de Jesus, né, a companhia do Mestre, né? E aqui, no ministério de Jesus na Judéia, ele reedita, mas ele amplia o grupo, né? Ele mantém os 12 e convida outros 72, né? É como se os discípulos fossem ali a equipe executiva de Jesus e os 72 fossem uma plenária, né? Então Jesus aqui, na medida que ele vai chegando rumo a Jerusalém, ele vai ampliando o seu coletivo. Lembrando que mesmo antes já tinha as mulheres seguidoras de Jesus, né? Jesus ele convivia com os 12, mas ele sempre teve um grupo ampliado e aqui ele fortalece e ele delega poder também para um grupo de 72 discípulos, né, para pregar em seu nome e também fazer maravilhas entre o povo. E aqui Jesus ele fala que a colheita é grande, mas os operários são poucos, né? Então Jesus ele já dá a dimensão, né, de quão grande é a tarefa, mas que poucos são aqueles que se pode contar. Quantas e quantas vezes, né, quando no seu cumprimento do seu objetivo, né, você que trabalha em projetos coletivos, vê a dimensão da sua tarefa, né? E olha para o lado e vê quão poucas são as pessoas que de verdade se comprometem, né? Muitos, na euforia, dizem que vão com você, mas aqueles que de fato põem a mão no arado e vão, são poucos, né? Então Jesus, ele em outras passagens, ele já pediu para orar a Deus para que ele mande mais operários para a messe, né? E ele afirma, assim como ele disse para os 12, que ele envia como cordeiros entre lobos. Ou seja, nós estamos aqui, neste mundo, na missão do Evangelho, nós somos cordeiros entre lobos. Então aqui Jesus já está dizendo que não vai ser fácil. Ele só tem uma garantia, que vai valer a pena. Mas Jesus, em nenhum momento no seu ministério, ele disse que a missão era fácil. Ele só disse que valeria a pena. Então, nós estaremos entre lobos. Na nossa missão, nós não estaremos entre pessoas com o mesmo propósito. Nós teremos adversários no nosso projeto. Mas o tempo todo conviveremos, né? Nós vamos confrontar na nossa missão com lobos, né? Alguns vorazes, né, para cima da gente, mas o Espírito Santo nos fortalece aí para a nossa missão, né? E é muito interessante aí quando Jesus ele fala, né? A primeira coisa que você vai dizer quando vai entrar numa casa é paz a essa casa. Na igreja, é muito comum, principalmente na igreja católica, você falar paz e bem, né? Que Deus seja a tua paz, né? Então, essa relação ela já é muito antiga, né? De da paz, né? Porque Jesus, ele sempre vem em missão de paz. Ele pede para que nós sejamos pacificadores, né? Nós vamos lutar contra os lobos, mas nós vamos sempre pela paz, não usar as mesmas armas do inimigo, sempre em missão de paz, né? E aqui Jesus ele fala, né, para não ficar perambulando de casa em casa, né? Ele fala aqui para os discípulos escolherem uma casa, como se fosse uma sede, né? Então vai pregar ele naquele povoado, não é para ele sair batendo de porta em porta, porque Jesus ele quer que a gente se estabeleça, né? Imagina, o discípulo está hoje numa casa, come e bebe, e amanhã ele tem que procurar uma outra casa, pode ouvir um não, e tudo vai fragilizando o seu propósito, né? Então aqui Jesus ele dá como orientação estratégica que os discípulos encontrem uma casa e permaneçam lá até o cumprimento da tarefa, né, do ministério que lhe foi atribuído, né? E também ele fala das possibilidades de não forem recebidos, né? Então você que está acompanhando aqui o estudo aqui dos evangelhos, no encontro passado nós falamos
da rejeição dos samaritanos, né? Quando Jesus seguia caminho de Jerusalém, que eles se recusaram a receber os apóstolos e Jesus, né? E aqui Jesus está falando de novo na possibilidade de rejeição, né? Porque o projeto ele não é assertivo, né? Que você vai chegar e você vai converter o irmão ou a irmã. Muitos nãos nós vamos ouvir. E aqui Jesus ele não fala para insistir, né? Você vai e leva a palavra, mas aqui ele fala que até poeira nós devemos sacudir contra essas pessoas. Não no sentido de vingança, mas no sentido de que as pessoas perderam ao não te receber. Que nem a poeira você vai levar junto com você. É forte essa palavra, mas ela é necessária, né? Porque quando você fala da palavra de Deus, não é você. Quando a pessoa recusa ouvir a sua palavra, né, e você vai falar da mensagem do evangelho, ela está dizendo não para Jesus, está dizendo não para aquele que o enviou. É uma negativa a Deus. Amém? Então esse é o entendimento aqui. E aí Jesus, ele radicaliza no discurso, né, que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade, né? E você lembra que Sodoma e Gomorra foram aquelas cidades destruídas com enxofre e fogo. Então Jesus está dizendo que essas pessoas que rejeitaram a palavra, Deus vai ser mais rigoroso com essas pessoas do que ele foi para as cidades destruídas de Sodoma e Gomorra no dia do julgamento. E aqui ele reafirma, né? Quem vos despreza, a mim despreza. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Olha o peso dessa palavra, né? E aqui, depois ele vai falar do retorno dos 72 discípulos, né? Quando eles chegam entusiasmados, né? Da mesma forma que os 12. Lembra que quando os 12 chegam da primeira missão sem Jesus, eles chegam dizendo: olha, expulsamos demônios, fizemos curas impossíveis, né? E os 72 tiveram o mesmo prodígio aqui e voltam entusiasmados. E aí Jesus acolhe o entusiasmo e ele faz uma afirmação atemporal, quando ele fala: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Olha que afirmação forte aqui, né? Jesus é Deus, né? Então ele se fez carne e habitou entre nós. Então ele testemunhou a queda de Satanás. E aqui ele está dizendo que eles se alegraram por ter expulsado o demônio, mas Jesus já assistiu à derrota de Satanás no tempo que vai depois ali ser narrado em Apocalipse, né? Quando ele fala que o dragão foi arremessado para a terra e arrastou a terça parte das estrelas do céu, ou seja, a terça parte dos anjos caiu com ele. Jesus testemunhou isso e ele está dizendo que naquele, naquela afirmação de Jesus poderia ser incompreensível para aquelas pessoas, né? Mas hoje, com todos os estudos, com a afirmação do Apocalipse que não estava escrito, né, naquele momento, nós podemos entender e fazer a conexão daquilo que ele está dizendo, né? Jesus está falando uma conexão, fazendo uma conexão aqui com o Apocalipse, né, com a queda da serpente. E ele encerra aqui a sua narrativa dizendo que alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Isso que importa, né? O que importa de toda a nossa missão é a certeza da nossa salvação, de ter o nome escrito no céu. Nada é mais importante do que isso, porque a nossa passagem aqui nesse mundo, vez ou outra, ela vai se liquidar, né? Mas a vida eterna que é o nosso maior tesouro, né? Ter os nomes escritos no céu. Amém? Então, muita luz, muita paz, muita fortaleza no seu caminho. Deus abençoe seus propósitos, seus projetos. Amém? Abraço.